Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, dando continuidade ao assunto de direito bancário, juros abusivos, ação revisional e por aí diante. Hoje falaremos especificamente acerca da ação revisional de contrato bancário, ou também denominada financiamento bancário. Pois bem, mas antes de a gente começar a tratar sobre o assunto da forma judicialmente falando, nós falaremos, antes de mais, sobre alguns temas inerentes ao mesmo assunto. Aqueles que se tratam e que geram efetivamente o direito de uma ação revisional de contrato bancário. Acho que todos já ouviram a palavra venda casada. Pois bem, o que é uma venda casada? A venda casada nada mais é, nada menos é, do que quando um consumidor, ao adquirir um determinado produto, direto ou indiretamente é obrigado a levar outro. Ou seja, o mesmo tipo de produto ou até outro produto. Vou dar um exemplo. Imaginemos no supermercado, quando você compra um conjunto de Danones por um pack de 6, por exemplo. Você não consegue levar uma unidade, você terá que levar as 6 unidades. Isso é uma venda casada. Outro exemplo que eu posso dar para vocês, vamos falar sobre uma agência de veículos, aquisição de um veículo. Quando você vai numa agência de veículos, anteriormente tinha bastante, quando você entrava numa agência de veículos, e tinha, você deve lembrar disso, e tinham várias bandeirinhas penduradas ao teto, relacionadas a um banco, a uma agência financeira. E quando você ia contratar o serviço de financiamento junto com o vendedor só te colocava a opção única e exclusiva daquele banco, daquela agência financeira para fazer o financiamento do veículo, daquele veículo que você estava comprando. Isso é venda casada. O último exemplo que eu posso dar para vocês, por exemplo, trazendo ao dia a dia, é a questão do cartão de crédito de um hipermercado. Quando você vê lá que a promoção para aquele determinado produto, se faz necessário ter um cartão de crédito do próprio hipermercado que você está comprando. Ora, a questão do cartão de crédito do hipermercado, até então não tem abusividade. O que tem abusividade e onde se demonstra efetivamente a venda casada, é quando atrelado ao contrato do cartão de crédito, te atrelam um seguro de furto, de roubo. Apesar de muitas das vezes o valor ser pequeno, mas aí faz a matemática, faz a conta. Em milhares de usuários, em milhares de consumidores que efetivamente fazem esse contrato de financiamento, esse contrato de cartão de crédito perante o hipermercado, quantos milhões e milhões efetivamente enriquece aquele hipermercado. Ora, isso é venda casada. Mas detalhe, a venda casada, ela é proibida. E não só é proibida no mercado do dia a dia, como tanto é considerada e tipificada como crime. E aonde nós temos essa previsão efetiva da ilegalidade e da prática de crime? Vamos lá. No Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 39, Lei número 8.078/90, determina que, vejam bem, observem junto comigo, artigo 39 nos diz que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, inciso 1º, leiam bem o inciso 1º, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Não somente o Código de Defesa do Consumidor determina essa abusividade, proíbe efetivamente a prática de venda casada, tanto quanto a Lei de Crimes contra a Ordem Tributária, a Lei número 137/90, que está na vossa tela, em que eu peço que leiam comigo, em seu artigo 5º, determina que constitui crime
da mesma natureza. Inciso segundo chama a atenção. Subordinar a venda de bem ou a utilização de serviço à aquisição de outro bem ou ao uso de determinado serviço. Continuem comigo. Vejam o inciso terceiro, em que determina que também constitui crime da mesma natureza sujeitar a venda de bem ou a utilização de serviço à aquisição de quantidade arbitrariamente determinada. E toda essa prática, todo esse crime praticado pelo fornecedor de produtos ou de serviços, ele tem sim uma pena. E a pena é de detenção, de 2 a 5 anos ou multa. Ou seja, estamos presentes perante uma prática de venda casada que é tipificada efetivamente como crime. Se é crime, é porque não pode ocorrer. Mas muitos consumidores, diversas vezes, acabam entrando porque é uma questão de necessidade. Para essas práticas de crime direcionados pela venda casada, existe sim 2 órgãos, em que é o PROCON, em que o consumidor deve denunciar para que efetivamente mude, acabe com essa prática abusiva, e até mesmo o Ministério Público. Bom, falando de venda casada, para entender um pouquinho o que seria essa venda casada, terminando esse tema específico, entraremos antes mesmo da ação revisional de contrato bancário ou de financiamento bancário, entraremos numa definição para que entendamos o que é efetivamente o contrato que nós vamos pedir sua revisão. Ora, outra abusividade no contrato se trata por ser tipificado como um contrato de adesão. E o que é esse contrato de adesão? É muito simples. Prestem bem atenção no que eu vou falar. Contrato de adesão nada é do que elaborar um contrato em que 2 partes participam desse contrato, contratante e o contratado, mas apenas uma das partes determina as condições desse contrato, sem que a outra parte venha a quê? Venha alterar aquilo que acha incorreto. Imaginemos um contrato, por exemplo, de um carnê. Vamos trazer para o popular. Vamos trazer para um carnê de uma loja de imóveis. Nessa loja de imóveis, nós fazemos aquele crediário, aquele financiamento. E tem um contrato que você assina. Nesse contrato, ele já está predefinido. É um papel já impresso, em que você só tem que assinar embaixo. Nesse contrato, você, mesmo que queira, o vendedor, o fornecedor que está te vendendo o produto, ele jamais autorizará que você altere cláusula contratual. Isso é um contrato de adesão. Tá? E esse contrato de adesão, várias vezes, inúmeras vezes, ele é considerado abusivo. E por conta disso, nos usamos do Código de Defesa do Consumidor para barrar efetivamente essas abusividades. Mas antes de demonstrar o que fazer com um contrato de adesão, vamos mostrar para vocês efetivamente aonde está a previsão desse contrato de adesão. Vejamos o Código de Defesa do Consumidor, que em seu artigo 54, ele determina que contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas, frisem, unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Vejam também o parágrafo 3º, que nos diz que os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caráteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo 12, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.
O parágrafo 4º complementa falando que as cláusulas que implicarem limitação de direito ao consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Pois bem, o parágrafo 3º determina um ponto muito importante, que vários consumidores reclamam, que é a famosa letra pequena. Ora, se a lei determina em seu artigo 54, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor, que o contrato tem que ser redigido com letras do tamanho 12, bem certo que as letras pequenas são um número menor. Então aí já temos uma ilegalidade. Além da ilegalidade apontada pelo tamanho da letra, nós temos as outras irregularidades e as outras abusividades na questão em que não permite que efetivamente o consumidor determine ou entre num acordo com a parte fornecedora da melhor condição para ele. Ou seja, a lei determina que tem que existir uma igualdade, que não poderá um sobrepor em cima do outro, um se enriquecer em cima do outro. Mas o contrato de adesão é o contrário do que a lei determina. E para isso voltamos ao Código de Defesa do Consumidor, onde em seu artigo 51 determina que as cláusulas são nulas quando? Apreciem de novo o artigo 51. O artigo 51, conforme vocês estão vendo na tela, determina que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, ou seja, injustas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Ora, se não estão preenchidos os requisitos do Código de Defesa do Consumidor, todas as cláusulas contrárias são declaradas abusivas, passíveis de nulidade. Aí agora vamos entrar na esfera da ação revisional de contrato de bancário ou de financiamento bancário. Mas também antes de entrarmos nessa esfera, vamos trazer aonde que nós aplicamos o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele é aplicado sempre, em que tiver uma parte um consumidor, pessoa física ou até mesmo jurídica, e do outro lado um fornecedor. E quando efetivamente você é determinado consumidor, pessoa física ou jurídica, quando você vai usar aquele produto ou serviço que você contratou, que você comprou, para como você é destinatário final. E aonde que nós temos essa previsão? Vamos ler o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor nos diz que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Além disso, da previsão do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, necessário demonstrar a vocês, consumidores, a todos nós consumidores, os direitos de cada consumidor. E esses direitos também estão estampados no Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 6º. O artigo 6º, conforme está em tela, ele determina que são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Vejam, ele determina que o consumidor terá direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.
Consequentemente, em seu artigo 5º, conforme vocês veem aí embaixo, a própria lei, o Código de Defesa do Consumidor, determina que a modificação das cláusulas contratuais que estabelecem prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosa. E aí nós entramos no ponto da ação revisional. O que vem pleitear uma ação revisional de contrato bancário ou de financiamento bancário? Efetivamente, ela vem contra os abusos praticados nos contratos. Os abusos que geram uma onerosidade ao consumidor, que geram uma desproporcionalidade ao consumidor, que efetivamente não tinha informação clara e objetiva do que efetivamente constava no contrato. Porque não era de interesse. Primeiro que o contrato era um contrato de adesão. Ou seja, única e exclusivamente elaborado pela parte que forneceu produto ou serviço. E segundo, porque efetivamente em momento algum, jamais a parte contratante poderia alterar qualquer cláusula. E terceiro, porque efetivamente na questão das palavras, letras e palavras pequenas, efetivamente não demonstraram com clareza aquilo que estava sendo feito a negociação. Dessa forma, entre outros tributos, dessa forma, aparentemente existindo a abusividade, a onerosidade, excessiva onerosidade, é necessário, efetivamente, ajuizar uma ação revisional de contrato ou uma ação rescisória, mas no caso que nos traz aqui hoje é uma ação revisional de contrato bancário ou financiamento bancário. Pois bem, agora vamos entrar na esfera judicial. Já falamos de tudo, já falamos em um vídeo anterior sobre juros abusivos, que também gera efetivamente o direito de ingressar com essa ação revisional. Falamos de venda casada, que também gera esse direito. Falamos de contratos de adesão, falamos de abusividade de cláusulas. Agora vamos falar efetivamente como solucionar esse problema, somente a partir do momento do ajuizamento de uma ação revisional de contrato. Mas cuidado, eu chamo a atenção não só para o povo em geral, o consumidor em geral, mas chamo a atenção também para os colegas advogados, para os estagiários de direito, que gostem dessa matéria de direito bancário. Cuidado! A lei determina alguns requisitos e algumas técnicas para efetivamente ajuizar a ação revisional de contrato bancário. E uma delas é, efetivamente, a necessidade de elaboração de um laudo pericial. A lei, em seu artigo 330 do Código de Processo Civil, determina quais os momentos em que a peça inicial será indeferida. Vamos dar uma olhada. No artigo 330, ele nos diz que a petição inicial será indeferida quando? Passemos direto ao caso que nos compete, passemos direto ao parágrafo 2º, em que nos diz que nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, prestem bem atenção, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Continuemos a leitura no parágrafo 3º do mesmo artigo, em que nos remete a seguinte descrição. Na hipótese do parágrafo 2º, que foi o que nós lemos agora anteriormente, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Ou seja, caros colegas, caros estudantes do direito, caros consumidores, a lei determina
que se a petição inicial não for corretamente preenchida, ou seja, se não constarem lá, ao caso concreto da ação revisional, se não constar efetivamente o valor que nós pleiteamos como devido, dito como valor incontroverso, e para quem não sabe o que é valor incontroverso, aqui segue a explicação. Valor incontroverso é aquele que contraria efetivamente o valor que nos está sendo cobrado. Ou seja, prestem atenção. Imaginando um exemplo, imaginando que nós temos um contrato de financiamento de veículo, em que a parcela chegou ao montante de R$900. Foi a parcela contratada desde o início, R$900. Mas nós apuramos e vimos que tem abusividades e etc. E vimos que a parcela não era de R$900. A taxa de juros aplicada, nós vimos que a parcela ela chegaria a um valor de 750. Esse é o valor incontroverso. Esse é aquele valor que nós demonstramos para o juiz que era o que deveria ser pago e não os R$900. Tá? Mas cuidado, mais uma vez cuidado. Porque não compete somente ao advogado colocar lá na peça inicial o valor da parcela, faço um cálculo específico, detalhado e coloco lá como valor de parcela R$750 e falo que aquele é o valor incontroverso por uma matemática simples que eu fiz e coloquei na peça inicial. Não façam isso, colegas, porque nós somos advogados, não somos peritos e cada um no seu quadrado. Devemos sim, e isso deve ser passado ao consumidor que nos procura, ao nosso cliente, que é a obrigatoriedade e vai nos auxiliar no processo a necessidade de elaborar um laudo técnico, pericial, econômico, contábil. Ou seja, nós não temos a capacidade, ou até muitas vezes temos, às vezes tem advogado que é perito, mas não é o correto a fazer, porque o advogado, ou ele é advogado da ação, ou ele é o perito da ação. Como ele é o advogado, então o correto é ele não ser o perito. Então a necessidade de contratar um perito para elaborar esse laudo é ímpar. E nesse laudo, prestem atenção, nesse laudo ficará estabelecido qual o valor incontroverso que a gente pretende efetivamente consignar em juízo, até o final da discussão do processo, e qual é a fórmula de cálculo que chegou a uma conclusão daquele valor. E por que é necessário esse laudo? Isso é uma questão de técnica processual. Porque a partir do momento que ajuizamos uma ação revisional de contrato, o juiz cita a parte contrária. E a partir daquela data de citação, começa a contar o prazo para que a parte contrária venha contestar a nossa ação. Só que o que decorre durante o processo da revisional? Normalmente, de praxe, os bancos ou agente financeiro, eles não contestam o laudo que nós apresentamos. E isso nos dá força para a réplica. Por quê? Porque ele não contestando um documento que nós colocamos, e não basta uma contestação genérica, que é isso que os bancos fazem, para efetivamente desvirtuar ou desclassificar o laudo apresentado desde o inicial. Não basta, ele tem que efetivamente apresentar um outro laudo que venha apontando contrariamente o laudo que nós apresentamos. Ora, se ele assim não o faz, na réplica, nós pedimos a ratificação de todos os fatos narrados e todos os pedidos, informando que resta em controverso o valor que nós já estamos depositando, por não existência de impugnação técnica detalhada do laudo pericial apresentado. Vejam a diferença de colocar na peça inicial, que efetivamente não nos gera inépcia da ação, ou seja, não gera indeferimento da ação, porque é o que a lei determina, que tem que estar na petição inicial. Mas para nós advogados, operadores do direito, o correto é efetivamente apresentar o laudo técnico, porque nesse laudo técnico, apresentado por um especialista, que muitas das vezes é perito judicial também, com serviços de perícia extrajudicial também, ele vai nos dar a força que a gente precisa por um eventual recurso. Certo? Então, nesse parâmetro aí, a gente consegue efetivamente trabalhar
na ação. E outro ponto interessante é a questão de, hoje em dia, nós vemos em qualquer lugar, qualquer meio de comunicação, ou é nas rádios, ou é nas televisões, ou até nos jornais, nós vemos diversas pessoas, diversos escritórios apresentando a solução fácil, eficaz da questão da combate aos juros abusivos. Vejam, consumidores, não se sintam enganados, porque vocês não poderão ser enganados. Não é tão fácil assim acabar com juros abusivos, porque todo contrato ele precisa de uma análise. Nem todos os bancos aplicam os juros abusivos, a fórmula de cálculo errada, as taxas excessivas. Nem todos os bancos fazem isso, nem todos os contratos acontecem essas abusividades. Então a gente não pode generalizar efetivamente que aconteceu comigo, aconteceu com o outro, vai acontecer com todos, e não é bem assim. Por isso a necessidade, repito, desse laudo pericial prévio, para que enseje efetivamente, com o resultado dele, com a conclusão dele, que enseje efetivamente a possibilidade de ajuizar essa demanda. Bom, chegando essa sentença, se ela nos for favorável, a gente só tem que manter efetivamente a decisão favorável. Se ela nos for desfavorável, aí teremos que entrar com recurso. Esse recurso denominado de apelação, entre outros que poderão, durante o inteirinho do processo, serem interpostos, opostos, ajuizados, nós entraremos na esfera da segunda instância, onde estamos pedindo a revisão daquela sentença que achamos injusta. Ora, nessa sentença, a gente tem que apreciar o que efetivamente foi apurado. E muitas das vezes, por experiência aqui em São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, ele segue muito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. E muitas das vezes, ele só dá procedência nos processos, efetivamente na questão das taxas e tarifas. Por exemplo, vocês já ouviram falar daquela tarifa de avaliação? Vamos trazer para um contrato de financiamento de veículo. Vocês já ouviram falar daquela tarifa de avaliação? Essa tarifa de avaliação, ela é lícita. Muitas vezes atrelado a esse contrato também tem uma taxa determinada lá no contrato, a taxa de seguro. Ué, mas seguro? O seguro é uma obrigatoriedade que depende da vontade efetivamente do consumidor. O consumidor ele pode querer fazer um seguro ou até pode não querer fazer um seguro. Não é obrigado. O correto é fazer um seguro. Mas o porquê que as agências cobram taxa de seguro, sendo que não tem seguro realizado ainda, não tem apólice de seguro realizado? Então, isso é uma taxa abusiva. E normalmente os juízes aqui em São Paulo, eles normalmente em primeira instância, eles determinam a procedência em parte da ação e determinam a devolução dessas taxas. Mas o que interessa efetivamente no processo de revisão é a apuração da capitalização dos juros. É aquilo que nós já falamos no vídeo anterior, que é o famoso juros sobre juros. O que nos leva àquele valor exponencial. Vamos lembrar, compramos um carro por 20 mil e ao final das parcelas estamos pagando 42 mil, 43, 45. Isso é esse aumento exponencial que é praticado e aplicado pelos juros sobre juros, que é o que nós temos que trabalhar. E muitas das vezes é isso que os tribunais, principalmente, trago para exemplo o próprio Tribunal de São Paulo, não aprecia, que é a questão da capitalização dos juros. Por quê? Não aprecia porque existe vamos falar, uma briga, um desentendimento, um não entendimento entre dois órgãos, dois tribunais, que são o STJ e o STF, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Vejam que eles, em determinados pontos, e nesse é um ponto, eles não batem com as informações, não batem na mesma ideia. Vamos trazer para o popular. Vejam que o STJ determina na súmula 539 que é permitida a capitalização dos juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31 de março de 2000, conforme previsto na medida provisória número 1963, dígito 17/2000, reeditada como medida provisória número 2170, dígito 36/2001, desde que expressamente pactuada. Apreciem bem a questão de desde que expressamente pactuada. Contrariamente, vem o STF na sua súmula 121 e determina que é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. Venham comigo, prestem atenção. Nós temos o STJ que determina que pode capitalizar juros dos juros, desde que esteja expressamente descrito no contrato. Já o STF determina que não pode, mesmo que esteja no contrato a capitalização dos juros. Mas aonde que nós vimos a questão de está ou não está pactuado os juros capitalizados no contrato? Eu vi em um contrato, de todos que já passaram por mim para analisar, todos que eu já ajuizei demandas revisionais, eu vi apenas num contrato em que falava que os juros eram capitalizados. Num contrato. E esse contrato, eu observei diversos erros, diversas anomalias, diversas abusividades, o que ensejou efetivamente o ajuizamento da demanda da revisional. Mas na grande maioria, e isso apreciem, consumidor aprecie, por isso a necessidade de ler e reler qualquer coisa que você assine. Em quase todos os contratos, na grande maioria dos contratos, ainda existe essa cláusula que determina que os juros são capitalizados. Porque dentre uns e outras, hoje vivemos uma era digital e o consumidor é um pouco mais informado do que era há 20, 30 anos atrás. Ora, se coloca no contrato que os juros são capitalizados, grande parte dos consumidores já sabem que efetivamente juros capitalizados é a aplicação de juros sobre juros. E muitos não irão querer fazer o contrato, assinar o contrato com aquele determinado fornecedor. Dessa forma, o comércio efetivamente desmoronaria, porque efetivamente as coisas não podem prejudicar tanto o consumidor como tem acontecido desde longas datas. Ora, de qualquer sorte, nós temos o Supremo Tribunal Federal que determina, e tanto o STJ determina, que existe uma condição, ou não existe a condição, para que efetivamente aquele banco, aquele agente financeiro, opere com a prática abusiva. Nesse sentido, basta o operador do direito, efetivamente, através de sua tese, trabalhar e direcionar seu recurso para o órgão judiciário, o tribunal competente, judiciário competente, para analisar efetivamente a prática de abusividade. Esse vídeo, eu quero que vocês entendam que esse vídeo foi feito efetivamente para trazer a vocês um maior conhecimento de como que é o dia a dia, como que são as práticas, como que ocorrem as práticas abusivas e o que fazer efetivamente para combater isso. A você consumidor, apenas um desabafo. A você consumidor, não basta apenas reclamar no seu interior, porque efetivamente nada vai mudar. A você consumidor, o correto e o único conselho que eu, como consumidor também lhes dou, é procurar e cobrar efetivamente o resultado dos serviços dados pelo PROCON e até mesmo do Ministério Público Estadual. Temos diversos mecanismos para, no mínimo, minimizar essa prática abusiva, se não for para exterminar, mas no mínimo exterminar, diminuir essa prática abusiva. Eu espero efetivamente que todo consumidor venha, toda a pessoa que vê os meus vídeos, que vê o nosso trabalho,
que entenda efetivamente que o que nós pretendemos é auxiliar a cada dia mais aquele consumidor, aquela dona de casa, aquele trabalhador, com as informações pertinentes àquilo que ocorre no dia a dia e como fazer para combatê-las. Continuo agradecendo pela vossa participação diária, pelos vossos likes, pelos vossos comentários, pelas vossas informações, pelas vossas atualizações. Mantenham-se presentes sempre no nosso canal, o qual nós os recebemos de braços abertos, e aguardem os nossos próximos vídeos, porque nossa função social sempre é trazer a informação efetiva para você, trabalhador, independente do seu cargo, independente da sua condição financeira. Apenas nossa obrigação é trazer a você o conhecimento. Agradeço mais uma vez a vossa participação. Não esqueçam de voltar a se inscrever nos nossos canais, de acionar o sininho para que vocês recebam os próximos vídeos e efetivamente coloquem os vossos comentários para que a gente efetivamente consiga cada vez mais satisfazer as vossas necessidades e trazer a vocês as informações pertinentes às vossas dúvidas. Agradeço e até um próximo vídeo.